Primeiramente, a gente pode tentar entender qual é o conceito intuitivo de área. Para entender isso, a gente vai pegar, por exemplo, uma figura como um quadrado, certo? Então a gente vai pegar aqui um quadrado 3x3. 3x3 porque eu estou utilizando esses quadradinhos aqui, certo? Para facilitar o desenho. Então a gente vai pegar esse quadrado. E qual seria a área desse quadrado? O que é que a gente entenderia como área do quadrado? Seria a parte de dentro do quadrado. Toda essa parte de dentro. Todo o espaço de dentro que a gente tem desse quadrado seria considerado área. Seria não, é a área do quadrado, certo? E a área do quadrado é definida em duas dimensões. A altura e o comprimento. Não tem profundidade na área. Ou seja, a área nada mais é do que a parte plana de uma figura. Eu estou pegando como exemplo o quadrado para facilitar. Porém, a gente pode pegar a área de qualquer figura. De círculo, trapézio, quadrado, triângulo. Ou dessa figura bem esquisita aqui. Aqui também tem uma área. Não tem profundidade, só temos comprimento e altura, certo? Porém, para calcular uma área dessa daqui é bem mais complexo, é uma coisa que você só vai ver possivelmente no ensino superior, ok? Porém, aqui também temos uma área, como a gente pode ver, dá para pintar toda a parte de dentro dessa figura, ou seja, tem uma área aqui dentro, só que é uma forma mais complexa, é uma forma de se calcular mais complexa, que não vem ao caso nessa aula, certo? Vamos pegar o mesmo quadrado aqui. E como a gente está calculando uma área, a gente tem que ter medidas para essa área, certo? A gente tem que ter como eu posso dizer, temos que ter o sistema que usamos para medição. Ou seja, e quais são o sistema mais comum que a gente usa para medirmos a área de alguma coisa? Seria o quê? Seria o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o dacâmetro, alguma coisa ao quadrado, o metro quadrado, muito a gente ainda vai ver muito dele. Temos também o decímetro quadrado, o centímetro quadrado, outro muito importante que a gente vai ver muito na frente, vai ver bastante ainda. E temos o milímetro quadrado, certo? E por que o quadrado? Porque, como eu disse, a área é uma coisa que a gente calcula a partir de outras duas coisas, a partir de outros dois segmentos. A gente utiliza o comprimento e a altura, certo? Como a gente utiliza esses dois, vai ser ao quadrado, ok? Porque a gente está utilizando duas medidas. Caso fosse também a gente tivesse calculando volume, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, se a gente calculasse volume, a gente tem que utilizar o quê? Aqui, e o volume aqui, a gente tem que utilizar a altura, o comprimento e a profundidade. Como a gente está utilizando três dimensões, aqui em vez de quadrado, seria cubo, ok? Porém, como a gente está falando de áreas de figuras planas, a gente utiliza o quadrado, certo? Porque a gente só vai utilizar duas dimensões, ok? Vou apagar aqui. Bom, e como tudo na vida, a gente tem certas coisas que são bem importantes, que é bom a gente marcar, deixar bem marcado na nossa mente. E essas coisas seriam o triângulo, e essas coisas na matemática seriam o triângulo, o quadrado. Deixa eu ajeitar aqui porque eu tinha feito outra aula aqui. Aí eu sem querer apagar. Bom.
a gente tem algumas figuras bem importantes para o nosso estudo inicial de figuras planas, que seria o triângulo, o quadrado, o trapézio e o círculo. Na maioria das vezes, na maior parte das vezes, as áreas das figuras vão ser calculadas através de quê? Através da base que multiplica a sua altura, certo? A sua altura. Porém, o círculo é um pouco diferente. A gente vai ver mais daqui a pouco que no círculo é um pouco diferente. Porém, como é que a gente calcula a área do triângulo? A área do triângulo. Como é que a gente calcula a área do triângulo? Bom, a gente primeiramente tem que descobrir a altura. Como é que a gente descobre a altura? Pegando de um vértice e do vértice que a gente está pegando, a gente vai traçar uma reta até sua base oposta. Ok? Onde na base oposta vai ter que formar um ângulo de 90 graus. Certo? Essa é a nossa altura. E a gente vai ter que pegar a base do triângulo, que seria B. E como é que é a área do triângulo? A área do triângulo vai ser o quê? O triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2. Essa é a área do triângulo, certo? Bom, e como é que vai ser a área do quadrado? A área do quadrado vai ser o quê? A gente pode perceber, a gente pode tomar esse lado do quadrado como base e a gente pode pegar esse outro lado do triângulo como a altura. Qual vai ser a área do quadrado? A área do quadrado vai ser quase o mesmo princípio do triângulo, vai ser a base vezes a altura, porém não vai ser dividido por 2. Por que não vai ser dividido por 2? Bom, é uma explicação um pouquinho mais técnica, a gente pode explicar isso em outras aulas, que no momento não convém trazer essa explicação para a nossa aula, certo? Mas vai ser mais ou menos assim. Porém, a gente pode perceber que como todos os lados do triângulo são iguais, a gente pode dizer que B vai ser igual a L e que H, então a gente pode substituir aqui, então vai ficar L vezes L. E como a gente bem sabe, dois números iguais multiplicando vai ser igual a L ao quadrado, certo? Essa é a área do quadrado. A área do trapézio, a gente vai tomar aqui uma como base menor, aqui base maior, aqui igual a H. Então a área do trapézio vai ser igual a base maior mais base menor, que multiplica a altura, tudo isso sobre 2, certo? Essa vai ser a área do trapézio. Bom, a gente vai calcular o círculo agora. A área do círculo a gente vai traçar primeiramente um ponto exatamente no centro do círculo, e desse ponto a gente vai fazer o quê? Vai pegar de um dos lados, do começo do círculo, vai traçar uma reta que passa exatamente no meio do círculo até o outro lado. Aqui a gente tem um diâmetro, certo? Porém, se a gente pegar metade desse diâmetro, a gente vai ter o raio, que é utilizando o raio que a gente vai calcular a área do círculo, certo? A área do círculo vai ser como? E vou apresentar o conceito, que vai ser o π. O π vai ser nada mais do que aproximadamente 3,14, 15 e assim continuamente, porque é um número infinito que vai sempre crescendo para o infinito, ok? Esse é o π. Então, como é que a gente calcula a área do círculo? Vai ser R ao quadrado que multiplica π. Pronto. Essa é a área do círculo. E essas são as 4 áreas das figuras, ok? Agora a gente vai fazer um exercício de fixação de cada fórmula dessa, ok? Então, pegando aqui. Pegando primeiramente um triângulo aqui. Um triângulo equilátero.
que é um triângulo que tem 3 lados iguais, certo? Vamos dizer que esse triângulo tem 6 centímetros aqui também e aqui também, certo? Bom, a gente primeiramente tem que calcular sua altura. A altura vai ser como? Vai ser daqui do vértice até aqui, formando um ângulo de 90 graus. Como aqui essa reta está dividida no triângulo, no meio, então aqui vai ser uma base de 3, aqui também. A gente vai utilizar agora o conceito de teorema de Pitágoras. Creio que vocês já estudaram isso, certo? Então, utilizando o teorema de Pitágoras para descobrir o h, a gente vai ter o seguinte, que 6 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado, certo? Certo? Fazendo as contas aqui vai ter 36 igual a 9 mais h ao quadrado. Passando de 9 para o outro lado subtraindo, vamos ter h ao quadrado igual a 27, certo? Agora passando. Então é só a gente pegar o 4, que é o lado do triângulo, e elevar ele ao quadrado, certo? Então 4 ao quadrado vai ficar igual a 16 centímetros quadrados, porque os lados estão em centímetros, ok? E essa é a área do quadrado. Partindo agora para a área do trapézio, a gente vai ter o seguinte. Vamos dizer que esse trapézio tenha 2 centímetros com uma base menor, 4 centímetros com uma base maior e que tem a altura de 3 centímetros, certo? Como a gente, utilizando a fórmula do trapézio, a gente pode fazer o seguinte: a área do trapézio vai ser igual a sua base maior mais a base menor, que multiplica a sua altura, que é 3. Tudo isso dividido por 2, certo? 4 mais 2 vai ser igual a 6. 6 dividido por 2 vai ser 3, ou seja, vai ser a 3 vezes 3, que vai ser igual a 9 centímetros quadrados a área do nosso trapézio. Ok? E a área do círculo? Vamos fazer o seguinte: pegarmos esse círculo, traçar um diâmetro, ou seja, o nosso raio é de 5 centímetros, certo? Bom, pegando a fórmula do círculo, a gente vai ter o quê? Que a área do círculo vai ser igual a o raio ao quadrado, que seria 5 ao quadrado, vezes π, certo? 5 ao quadrado vai ser igual a 25, que multiplica, a gente vai pegar os 3 primeiros números de π, certo? Para fazer essa conta, que vai ser igual a 3,14. Fazendo essa multiplicaçãozinha, a gente vai ter o quê? Que 3,14 vezes 25 vai ser igual a 0,27, vai ser igual a 15, 8, 2, 6, 0, 5, 8, 7. 2 aqui. A gente vai ter o quê? Que a área do círculo vai ser igual a 78,5 centímetros quadrados. E é essa a nossa aula.